Boa tarde, amigos do Senalba. Estamos ao vivo aqui pela plataforma do Facebook e hoje estamos entrevistando aqui um amigo meu que a gente confia muito aí no trabalho sério que desenvolve aí, cuidando com carinho os carros, né? Porque através do autocuidado aí a gente não sofre acidente, evita uma série de coisas para ficar, como se diz na gíria, empenhado. Para falar sobre esse assunto aí, muito importante, convido então, convidamos o Pedro Rodrigues, uma pessoa experiente que eu acho que foi o ano retrasado, a gente fez uma live também aqui no Senalba, levando esses assuntos sobre o autocuidado com o carro, né? Que, Pedro, seja bem-vindo. Como o pessoal disse que vai fazer aquele check-up de final de ano, né? Isso ajuda, não ajuda? Obrigado, Claito. Eu quero cumprimentar, te agradecer pela oportunidade e cumprimentar todos os nossos telespectadores aí, pessoal que está nos acompanhando através desse canal de comunicação. Se nós puder ajudar com alguma coisa, contribuir em alguma coisa, simples que seja, mas que possa, como você falou, evitar um acidente, ou até mesmo um transtorno de gasto maior, ou a pessoa ficar num lugar ou numa hora indesejado, empenhado, é muito ruim, né, Clyde? Então, com certeza, o que eu puder trazer aqui de informação, você me questionou se é importante, se ajuda a fazer aquele check-up, fazer uma revisão básica antes da viagem, com certeza você minimiza os problemas, as possibilidades de ficar empenhado em muito. Inclusive, nós estivemos fazendo a revisão no teu carro recentemente, né? Porque a gente vai agora começar a andar bastante aí nas escolas e a gente precisa ter a certeza, né, de que o carro não vai nos deixar na mão. Pedro, que nem tem aquelas. Nossas categorias são do sexo feminino, a grande maioria também dirige, né? Tem o seu automóvel. E aquela dúvida que o pessoal diz: eu troco óleo e depois eu falho uma e troco óleo depois. Isso é o certo? Está ajudando? Ou é uma economia que realmente não vai trazer mais prejuízo para o carro do que retorno financeiro? A longo prazo, Clyde, com certeza, a longo prazo vai trazer mais prejuízo, mais gasto, porque a curto prazo você pode diminuir um valor da troca de óleo e filtro, e muitos também fazem a troca do óleo e falham uma troca de filtro. Isso é uma coisa que nunca foi recomendado por um fabricante de automóvel, nunca foi recomendado por um fabricante de filtro, nunca foi recomendado por um fabricante de óleo, não está em nenhum manual de nenhuma montadora de veículo isso aí, mas a cultura nossa, principalmente aqui no Sul, veio se estendendo de anos, de fazer uma troca de óleo, uma vez trocar o filtro, outra vez não trocar o filtro, ou então nas revisões, nessa revisão não vou trocar o óleo, por causa que eu rodei muito pouco, mas aquele motor que roda pouco, que não faz a quilometragem, é mais prejudicial ainda do que aquele que roda bastante e dentro do tempo dos 6 meses, que é o recomendado, via de regra, 2 vezes por ano, trocar o óleo e filtro, dentro daquele tempo dos 6 meses, você fizer o dobro da quilometragem, é menos maléfico para o motor do que você demorar o dobro de tempo, mesmo fazendo a metade da quilometragem. Não sei se eu fui claro para você, se você conseguiu entender. Claro. Então é uma economia que, na realidade, é uma economia, digamos assim, burra, porque vai trazer muito mais problemas lá na frente do que aqueles 50, 60 reais que custa um filtro, por exemplo. Com certeza. E o motor, principalmente os motores na nossa região aqui da Serra, que tem bastante umidade, os motores, eles respiram, que nem uma pessoa. Então, tem as válvulas dentro do motor, que é as válvulas de admissão, e as válvulas de demissão, que é as que fazem a troca do ar dentro do motor. O motor respira e essa umidade fica no óleo. E oxida os cilindros, as paredes do motor por dentro, oxida os anéis, acaba oxidando parte de bronzeamento, e essa oxidação é horrível para o óleo, ele perde a viscosidade,
e um carro que anda pouco, normalmente, um carro que anda pouco, ele acaba por prejudicar muito mais em relação à troca de óleo e algumas outras coisas, por exemplo, que nem bateria também, velas, um carro que anda todo dia, por exemplo, um carro que faz trabalho de aplicativos. Cada 30 dias eles trocam o óleo, tem gente que troca a cada 30, cada 60 dias. Para a máquina é excelente. Por exemplo, os motores de caminhão, Clayton, são os que mais duram, porque eles trabalham, às vezes eles trocam de motorista e trabalham dia e noite. A máquina está sempre quente e a máquina trabalha melhor depois que estiver funcionando todo o sistema, ligando o eletroventilador, todos os componentes funcionando. Então, para concluir essa parte, a pessoa pega, liga o carro, vai até o trabalho, não chegou nem ligar o eletroventilador, a mecânica ali, o mecanismo não completou o ciclo de aquecer, de abrir a válvula termostática, ligar o eletroventilador. Antes de completar o ciclo, você chega no destino, desliga. Aí, à noite, quando volta, ou ao meio-dia, de novo, o mesmo ciclo. E assim você faz isso, repete por muitas vezes, e para o motor é muito ruim. Daqui a pouco é uma válvula que, de tanto trabalhar sem abrir, ela emperra, fechada. Aí, quando você sai num tirãozinho maior, ou até pega um congestionamento, ferve, aquece, faz todo aqueles problemas. Então, além de fazer a manutenção da troca de óleo e filtro em dia, é importante que você, se você anda pouco, trajeto curto com o teu carro todo dia, é importante você ouvir que ele liga o eletroventilador antes de desligar, nem que deixe um pouquinho ele ligado, parado, depois que chegou na garagem. Claro, Isso no claro. mínimo uma vez por semana, uma vez ou duas por semana, né? E a gente tem pelas pessoas mais antigas, né? Diz que tem que cuidar sempre da água e do óleo, né? Então, é o que tu vem dizendo aí. Então, é importante, né? E eu tenho aqui mais uma pergunta que é a respeito sobre o pessoal que anda com carro a gás. Tem também cultural dizendo, não, eu uso sempre com carro a gás, só quando termina o gás que eu ligo, eu substituo para gasolina, né? Ou pelo álcool. Qual seria melhor o equilíbrio? A melhor recomendação, embora muitos não fazem isso, porque eles querem deixar só no gás para economizar mais ainda do que já economizam, né? Acaba aquela economia burra, que nem você muito bem colocou antes. Por quê? Vamos dizer assim, ó, o carro pega no gás, na gasolina, meio que automático, ele pega na gasolina. Mas quando você chega na garagem e desliga o motor, ele desliga no gás. Então fica todo o sistema seco, a tubulação, os bicos, a flauta, onde vai os bicos, fica tudo vazio. Aí quando você vai fazer pegar ele frio, tá tudo vazio. Então, o ideal seria que quando você estivesse chegando próximo da tua casa, ou até depois que chega, um pouquinho antes de desligar, passasse para a gasolina e fizesse funcionar um minutinho. Fosse um minutinho que ficasse com o sistema tudo cheio, e com isso também não ia acabar por, assim, criar muita oxidação nos bicos, porque os bicos ficam ali parados, sem trabalhar, porque tá trabalhando no gás, né? A bomba de combustível fica parada, todo o sistema. Então, melhor seria pode andar o dia inteiro no gás, mas antes de você parar, faz aquela última quadra na gasolina, aquele último 1 quilômetro, se você rodou bastante, aquele último, no mínimo, então, depois que chega na garagem, passar para a gasolina e deixar funcionando já na gasolina, vai te ajudar um monte, vai pegar mais rápido de manhã, vai judiar menos do motor de partida, menos energia da bateria, uma série de coisas. Com certeza, muito inteligente a tua pergunta. E a outra que tem, Pedro, é aquela economia do fluido de freio, né? O pessoal diz, olha, vou colocar um pouco aqui, deu uma baixadinha, né? Vou emendar. Quais os riscos se dá para fazer, né? Porque se está baixando, pode ser que esteja algum vazamento, não sei, mas é legal ou não tem problema de fazer a emenda do fluido de freio? Desde que seja com o mesmo DOT, né? Porque o fluido de freio tem o DOT 3, o DOT 4 e o DOT 5. Os mais tradicionais é o 3 e o 4, né? Então, desde que seja o correto, ele pode até ser emendado. Mas quando baixa o fluido, Clayton, é muito importante, isso aí é um sinal. Baixou o fluido, normalmente acende a luz vermelha. Por quê? Porque já desgastou um pouco as pastilhas de freio, se for freio com tambores atrás, com lona, já gastou um pouco as lonas. Se for a disco nas quatro, já gastou um pouco as pastilhas dianteira e traseira.
seria importante aquela revisão antes de só repor. Porque quando você troca, faz a troca da pastilha de freio, você afasta de volta os pistão que vai fechando, conforme vai gastando as pastilhas e as lonas. Quando você repõe as novas, o fluido automaticamente retorna para o reservatório. E aí já fica no nível de novo. O que precisa ser feito também é dentro da quilometragem especificada lá pelo manual de cada carro, é fazer a troca desse fluido de freio. Não é assim que nem troca de óleo, cada 6 meses, todo ano, mas cada uns 24 meses, uns 2 anos, eu estou falando média, né? Porque tem gente que fica 10 anos, 5 anos e nunca troca. Só troca quando o fluido fica muito ruim e ele acaba por corroer. Ele vira um ácido e ele acaba por corroer os reparos das pinças de freio, do cilindro de roda, do cilindro mestre. Aí vaza numa roda ou baixa o pedal. Aí o pessoal acaba trocando junto quando troca a peça, porque vaza, vai fora, não trocar a peça, se obriga a fazer a troca. Mas se você fizer preventivo, no mínimo, cada 24 meses você trocar o fluido de freio, você não vai ter problema de corrosão das borrachas pelo vencimento do fluido, por ele ter virado, bem dizer, um ácido. Porque o fluido de freio, ele tem uma fórmula muito forte, que se você jogar, Clayton, na pintura de um carro, por exemplo, assim, ele vai na lata, ele pela toda a pintura, tira tudo. E pode ser uma pintura forte, antiga, deixou ali 1 hora, ali menos de 1 hora, remove toda a pintura. Então, ele é muito forte. E se você ainda não trocar, aí sim que ele vira, depois de um tempo, literalmente vira um ácido. Claro. E o óleo da caixa, Pedro, que a gente às vezes não acaba não dando tanto atenção, né? E é a transmissão, é ali que acontece, né, a velocidade de fato. Quais os cuidados, porque às vezes o pessoal não cuida simplesmente de botar um óleo e acaba estragando toda a caixa, né? Sim. Por exemplo, assim, ó, principalmente os carros com câmbio automático, que as mulheres gostam muito de carro com câmbio automático hoje em dia, né? Até tem uma amiga minha, ela veio aqui outro dia, daí eu disse para ela, digo, mas gostei desse teu carro aí, porque ele tem teto solar, daí dá para sair de dentro do carro, ficar em pé dentro. Digo, isso aí é bom da gente segurar uma bandeira pro lado de fora aqui. Aí ela pegou e para mim, pode usar, ela disse, mas me arruma outro carro que seja automático, eu só sei dirigir carro com câmbio automático. Mas, enfim. Então, o que acontece, Clayton? Um carro com câmbio automático, a duração do óleo é para muito mais quilometragem, até porque também para trocar ele é bem mais caro. Tem carro com câmbio automático que varia os valores de R$ 1.000 até R$ 3.000 a troca do óleo do câmbio. Só que tu troca, fica com o carro aí 3, 4 anos, tu troca uma vez, 2 vezes no máximo, né? Então, os carros mais populares, assim, tu gasta em torno de uns R$ 1.000, R$ 800, as trocas de óleo do câmbio automático. Mas tem que ser também oficina especializada de câmbio automático. Os câmbios não são de dar problema. Se fizer a manutenção das trocas de óleo, olha, os câmbios automáticos muito difícil. Ele é mais difícil dar problema ainda do que os manual. Embora os manual, muitas vezes o pessoal esquece também de fazer a troca do óleo, mas que daí do manual é simples, né? Tu gasta, depende muito do carro, a litragem e a marca do óleo recomendado no manual, né? Mas aí tu gasta normal, R$ 200, R$ 300, R$ 150. E teria que trocar de quanto em quanto tempo, Pedro? Geralmente Olha, cada carro tem a quilometragem específica, mas não é como o do motor, né? Que tem lá a sua quilometragem de 10 mil, de outros carros de 5 mil. O óleo de câmbio é tipo assim, 80 mil, 50 mil, 100 mil. É bem tranquilo. Ele é bem mais quilometragem. Né? Mas sempre tem que ter esse autocuidado. A gente vê que em muitos postos o pessoal tem dificuldade de saber até onde é o parafuso, né? Porque falta, de repente, uma formação. E porque não sabe se tem óleo, se não tem, né? Porque às vezes tem. Por isso que a revisão é importante para ver se o sensor também está funcionando, né? Para que possa. E quais, Pedro, assim, aquelas assuntos inusitados que aconteceram ao longo da vida? Porque carros novos são tudo injetados, mas a gente também tem muito carro carburado, né? Sim. Inclusive, Cláudio, tu está tendo poucos profissionais para trabalhar nesses carros antigos, né?
por causa que o pessoal está se especializando mais nos carros mais novos. Agora a gente está, hoje o que mais se tem é os carros eletrônicos, e já está se pensando aí também nos elétricos, agora que não é combustão, e já é outra tecnologia que tem que aprender a ser mecânico de novo. Tem que voltar a estudar mecânica. Diferente de um carro que tu coloca no computador, esses carros mais antigos, realmente, como diziam os antigos, é só no ouvido, né? O pessoal sentiu ouvido e aí ia vendo ali mais ou menos o que ia acontecendo. Teve aquelas coisas, né, Pedro, que a gente dialogou outra vez, que é importante porque foi bastante falado, aquelas gambiarras que funcionam assim, que não é que seja recomendado, mas vamos supor que a pessoa está numa área de difícil acesso, né, vai estragar o carro, mas a pessoa precisa sair dali, né, mas para poder chegar numa área que tenha mais recurso. Quando fura um radiador, o que dá para fazer com um engendre, por exemplo? O que tu já escutou? Nessa questão aí, Cleiton, eu já ouvi de tudo. Inclusive o pessoal até colocar ovo dentro do radiador. Mas Sério? sabe que claro que se você estiver numa situação inusitada, assim, tu não vai ter nem acesso a isso. Mas hoje tem no comércio, você pode até carregar junto por uma prevenção, um pozinho que é um selante de radiador. Custa baratinho, coisa de R$15, R$20 o tubinho. Só que, claro, tu tem que diluir ele na água, aí com o motor ligado e circulando, você vai largando, porque senão ele empasca tudo. Tem um macetezinho. Mas para quem está empenhado, porque furou um selo do bloco, porque teve um furinho pequeno numa mangueira ou no radiador, que nem você falou, nossa, isso aí ajuda muito. Mas até farinha de milho, o pessoal fazia antigamente de botar dentro do motor, né? Mas hoje, assim, Clayton, eu vou te dizer, principalmente para quem está num perímetro urbano, porque para você ficar empenhado ao ponto de não ter acesso a um guincho, a um telefonema, é só se você estiver em autoestrada mesmo, assim mesmo passa alguém que tenha um celular, alguma coisa e te desempenha. Eu sempre penso que o mais viável a ser feito é tu ainda assim chamar um guincho, chamar um socorro profissional, técnico, porque aquele, por exemplo, vou dar só um exemplo assim, aquele que parece caro, mas ele ainda é mais barato. Uma consulta uma consulta jurídica. Vai te cobrar, depende do profissional, depende do cliente, né? Vai gastar R$200, R$300 por uma consulta, uma orientação. Aí o cara não quer essa orientação. Vai lá e faz um negócio por conta do jeito da cabeça dele, só por falta de pegar uma orientação de um profissional. Aí ele tem um problema lá no negócio, ele gasta R$5.000. Então aqueles 200, 300 era barato. Aí ele tem um problema assim no carro também. Não, eu não vou chamar o guincho, porque o guincho é R$150 ou R$500. Mas aí ele gasta 5.000 no motor, porque ele insistiu com o motor fervendo, insistiu com outras situações mais adversas que pode ter, ou até ficar sem freio e bater. Luz vermelhas. Se a pessoa, Clayton, de modo geral, dá importância para os sinais, você sabe que uma vez eu li um livro sobre sinais, sobre mensagens, sobre feedback. E aí, rapaz, eu achei muito interessante, isso foi para a minha vida, e isso aí é interessante para qualquer pessoa que estiver ouvindo. Se a gente der importância para os sinais, para os feedback, para as mensagens, a gente evitaria muita coisa. Um carro, ele não estraga assim do nada. Aí, por exemplo, tu chega no posto, o cara pergunta para você, quer colocar um pouco de água? Pode pôr. Então, o cara, toda vez que abastece, bota um pouco de água. Isso é um sinal que não está normal. Isso é um sinal que, mais hoje, mais amanhã, numa hora inesperada, num lugar inesperado, ele vai te deixar na mão. É um sinal, tem que entender esse sinal. Está aparecendo uma manchinha de água no chão, ou de óleo, ou de fluido, ou do que for no chão. É um sinal, é uma mensagem, é um retorno, é um feedback. Você não dá importância. E isso aí é para todas as áreas da nossa vida. Se você tiver uma dor no teu joelho e você não ir ver o que é, a dor ela é um sinal, é uma mensagem. Ela precisa ser levada em conta. Tu pensa se a gente não tivesse a dor, o que seria? Ia ver quando o joelho estivesse caindo, a perna fora. Então, a dor, a febre, é tudo um sinal, é um feedback. Agora, a gente não pode ignorar o sinal. E, principalmente, os carros hoje, com a tecnologia que tem, está muito,
bem qualquer, até uma lâmpada ele dá um sinal. Então, uma luz amarela é tranquila, é uma tensão, vem a ser como um semáforo, né? Uma luz verde, então, luz verde são todas as normais. Agora, uma luz vermelha sempre tem que parar. Pode ser que essa luz vermelha seja a bateria que parou de carregar, o alternador parou de abastecer a bateria de energia, dali a pouco vai te empenhar por falta de energia. Essa luz vermelha pode ser a temperatura, daqui a pouco vai estourar uma mangueira por muita pressão, falta de ligar um eletroventilador, vai te empenhar ou vai até fundir o motor, trancar tudo. Uma luz de freio, porque está baixo o nível, porque está perdendo, porque está vazando, daqui a pouco ele vai te empenhar. As luzes vermelhas, então, de bateria, de temperatura, de óleo, muito importante. Luz de óleo, então, se tu não quer fundir o motor, respeita a luz de óleo. Pode até que seja um fio lá que rebentou, que está encostando, fazendo um aterramento, ou o sensor da pressão do óleo pifado. Pode até ser, mas 90%, 80%, 90% dos casos não é problema. É de outras coisas, a não ser interno do motor, que a bomba parou de mandar óleo. E aí o motor pode estar cheio de óleo, você vai lá, olha o nível, não falta nada, mas não está lubrificando porque a bomba não está fazendo aquele giro dentro do motor da lubrificação. Então, se você observar os sinais, observar a recomendação do manual de instrução do veículo, das revisões periódicas, prévias, de revisão preventiva, né? Rapaz, teria uma tranquilidade muito grande, evitaria muita coisa. Gastos, acomodação, atrasos, já digo, quase que em alguns casos até na vida, porque tu pensa em empenhar um carro numa autoestrada, num trânsito, aí vem outro, te bate atrás, como a gente vê esse engavetamento aí, por falta, às vezes, da pessoa segurar e não funcionar uma luz de freio e o outro não vê atrás. Coisas básicas. Sobre vela, Pedro, a gente tem aqui as perguntas que são assim, o pessoal, não vou trocar minha vela, né? Eu vou dar uma lixadinha, né? Essa vela aqui é diferente um pouquinho, ela rosqueia ali. Então, o que acontece? Tem, às vezes, o pessoal, para economizar, dá uma lixada na vela e coloca 2 ou 3 modelos de vela, né? E também a gente vê muito nos postos de combustível aquelas promoções de óleo. Não, coloca o óleo X, 15,50. Isso influencia no desempenho, esse óleo. Ele é importante cuidar a viscosidade. E as velas, eu lixando, tá tudo certo, dá para mim aguentar mais um. Porque a gente tem essa mania de economizar. Muito importante, Clayton. Por exemplo, assim, vamos citar um exemplo básico, assim, do dia a dia da dona de casa. Por exemplo, tu compra farinha de trigo uma vez tinha, agora até faz tempo que eu não vou fazer compras, 2, 3 tipos. Tinha tipo 1, tipo 2, tinha farinha comum, tinha especial. Não sei como é que está hoje essa questão aí. Mas, enfim, tu pega um produto mais barato, seja até da área de alimentação, um arroz, assim, basicamente, via de regra, vai funcionar, tu vai conseguir fazer a tua refeição tranquilo, mas não é com a mesma qualidade. Então, assim, tu baixou a qualidade num produto, principalmente num lubrificante, nossa, a economia burra que você falou, com certeza tu vai ter problemas. Você falou ali, citou a questão da vela. Rapaz, tu vai gastar o valor de um jogo de vela, você vai gastar no primeiro tanque de combustível. Se você gastar um tanque de combustível, que conforme o carro, via de regra, aí dá de 400 a 600 quilômetros, um tanque de combustível, né? Depende do carro, claro. Mas você tiraria o valor do jogo de vela, que varia de R$60 a R$100 hoje, dos carros populares, né? Você pouparia num tanque de combustível, porque a economia, um jogo de vela original e em perfeito estado de conservação, em perfeitas condições de uso, ele te poupa em combustível, o carro fica mais potente, te dá menos retomada de marcha. Com certeza, não vale essa economia, entendeu? Não vale a pena. É querer economizar ou na qualidade do óleo, do produto, ou então, assim, também de querer poupar uma vela, limpada, uma limpadinha de uma questão, assim, numa situação de quebrar um galho, vou receber segunda-feira, sexta-feira, semana que vem, aguentar mais uns dias, beleza. Só que o problema é quando a gente faz essas economias, essas coisas provisórias, e fica um ano, fica 6 meses, mais, né? Claro.
Temos a doutora Morgana Montanari dizendo que o Pedro é um mecânico de confiança. Muito O João obrigado. aí também dando os parabéns aí para a nossa live aqui de tarde. Temos o pessoal lá de Brasília, CNTEC, aí dando os parabéns pela iniciativa, que é o sindicato aí dos professores lá em Brasília, aí dando os parabéns aí pela iniciativa, justamente dessa live de levar informação, né, Aham. para as pessoas que estão nos assistindo. É importante frisar que depois da nossa live a gente coloca nos nossos grupos e também colocamos aí no YouTube e no nosso app para que as pessoas que vão assistir depois tenham esses cuidados, né, Pedro? E o Verdade. pessoal também, a gente vê assim, sobre pneu, Pedro, quais os cuidados que a gente tem que ter, porque tem uns que colocam não, eu coloco sempre 25, né, eu coloco 27, não, eu vou carregar peso, agora eu coloco 30, quer dizer, é, tem uma regrinha, quais os cuidados a gente tem que ter para dar a É, calibrada no pneu, ou se não é importante isso? não, muito importante, muito importante. Se você andar com o pneu assim, fora de calibragem, ao ponto dele ficar barrigudinho, que a gente diz, assim, tu sente que ele está meio murcho, isso ali, além de poder ficar muito facilmente cortar num buraco, quando digo assim, quando tu cai naqueles buracos afiados, numa panela, para cortar o pneu é muito simples de cortar quando está meio murcho. Outra coisa, trinca todas as lateral do pneu, de andar com o pneu murcho. O carro fica bandoleiro, fica solto assim nas curvas, de estar com o pneu murcho. Agora, a calibragem certinha, por exemplo, varia muito, porque tem esses carros estilo caminhonete, que são maiores, usa aqueles pneuzão, tipo EcoSport, assim, que usa os pneus maior, né? Então, assim, ó, a calibragem certinha para dizer quantas libras é muito complexo. Mas, assim, ó, via de regra, os carros populares, o pessoal usa de 28 a 30 libras. Mas é muito complexo eu falar isso aqui. Quando carrega peso, está mais cheio, com certeza faz sentido, porque ele vai tender a baixar, a murchar um pouquinho com o peso, né? Mas o certo, o correto mesmo, vai estar no manual do carro. É sempre importante, viu, Clayton, essa questão de cada carro ser levado à risca, porque, por exemplo, assim, ó, eu sempre brinco assim, se você não tem tempo de ler o manual do carro, de olhar, tu vai ter que pagar para alguém olhar, para alguém que olha, para alguém que lê, para alguém que sabe, um profissional. E pode te custar caro essa 1 hora que você poderia gastar para fazer isso, para você pagar para um profissional, pode ser muito mais caro. Mas ainda, para quem tem condições de pagar, ainda é muito recomendável. Questão de segurança. Quando se fala em carro em autoestrada, tu está falando de vida, tu está falando de botar, nem é só você, mas tu pensa as outras pessoas que estão sobre a tua responsabilidade, como os filhos, como amigos dentro do carro, como a tua esposa, teu marido, como teus pais, como a outra família que está no outro veículo. Isso que é o que mais deve preocupar as pessoas ter consciência. Porque acontece acidente todos os dias aí, Clayton, e eu tenho certeza, via de regra, como ser humano, nós somos muito parecidos. Acontece uma tragédia, a gente pensa assim, ó, por que que eu saí de casa hoje? Por que que eu comprei esse carro? Por que que eu quis fazer essa viagem? Não, isso é uma coisa natural, normal, que todo mundo faz, e tu não tem como estar evitando esse tipo de coisa para te viver naturalmente, normalmente, com as demais pessoas. O que tu deve fazer é ter as tuas responsabilidades e os teus cuidados, principalmente quando se fala em segurança, quando se fala em vida e botar em risco a vida das outras pessoas. Os pneus ainda, Cláudio, para chuva. Por exemplo, uma vez se tinha muito uma coisa a dizer que os pneus bons têm que estar na frente. Por quê? Porque na frente, na maioria dos carros, tem um motor na frente, é mais pesado. Na frente, se estoura um pneu, ele pode tomar o volante. Se tu não estiver preparado, firme, ele dá aquela puxada, te toma o volante, rodeia tudo, você capota, vai para o mato. Atrás é menos risco de quando estoura um pneu, literalmente, você perder o volante e até capotar, por ser traseiro, né? Então, se tinha essa cultura de dizer, não, os pneus bons tem que ser na frente. Só que aí depois foi havendo desenvolvimento, acho que foi na 4 rodas que saiu uma pesquisa uma vez, e até saiu, parece que no Auto Sport, uma coisa assim, e os pneus bons, melhor, tem que estar atrás, porque em curva, e principalmente em chuva, é a traseira do carro que precisa agarrar mais. Então, assim, ó, para curvas,
em especial em dia de chuva ainda mais, é a traseira do carro, beleza. Mas quanto àquela outra questão que eu falei de tomar o volante, de ter mais peso em cima dos pneus por ser o motor na frente, eu continuo dizendo que então é essencial tu ter os 4 bons. Porque por uma coisa é melhor que seja na frente, mas já por outro ângulo, por outro lado, seria melhor, depende da situação que tu estiver vivendo. Se tu estiver viajando, se estiver andando em curva, se estiver andando em chuva, então aí tá, vamos considerar que seja melhor que seja atrás. Mas se estourar um pneu dianteiro, você te toma o volante, é uma tragédia. Então, tem que se ter um cuidado com a calibragem dos pneus, que você muito bem colocou, e também que a borracha do pneu esteja dentro daquele limite, porque ele tem ali os limitadorzinhos, né? Quando chega naquele limite, o pneu fica duro, ele já não dá muita aderência, mesmo que ele não esteja careca, como a gente fala, né? Aparecendo os arames, assim, ao ponto de você levar uma multa de um fiscal de trânsito, porque está muito careca, ele pode não estar assim nessas condições e já ser muito ruim para a segurança do carro, ser muito ruim para você, porque ele estraga mais o carro, porque ele fica duro, ele chega num ponto que ele quase não gasta, ele para de gastar, ele fica muito duro, muito seco. Próximo ao limitador ali do pneu, né? Claro. Bom, Pedro, queremos te agradecer muito pela tua disponibilidade, trazer essas principais dúvidas, dizer que a Pedro Rodrigues está no nosso aplicativo, lá na parte da mecânica, no nosso site também. Embaixo dessa live a gente vai deixar o WhatsApp da mecânica, para que alguém precisar. O primeiro contato, às vezes, hoje é por aplicativo, então a pessoa chama pelo WhatsApp ali para conversar, para marcar uma hora, para poder ver a revisão, né? A Pedro Rodrigues... Sim. Tem o WhatsApp ali, então a gente vai deixar ali o WhatsApp da mecânica, para que o pessoal possa aí estar agendando e levando aí o seu carro, que pode ser uma ferramenta muito boa para se locomover, como pode ser uma arma também, né? Exatamente. Então, precisamos cuidar com carinho, né? Para que seja sempre uma condução para levar a gente, e não uma arma que possa vir nos ferir ou ferir outras pessoas, né? Esse é o cuidado que precisamos ter. Então, freio e direção é muito importante que esteja revisado para sair na estrada, porque sem direção, você vai ao mato, e sem freio você não para. Então, freio e direção, além, claro, das outras coisas, óleo, essas coisas, né, que pode deixar empenhado. Muito importante, sim, fazer uma revisão dos itens básicos. Muito obrigado, então, Pedro, agradeço, pela disposição aí de nos receber, tirar essas principais dúvidas. E logo na sequência, então, a nossa live aí vai ser reprisada e colocada aí nos nossos grupos para que as pessoas possam ter acesso a essa informação. Um forte abraço, boa semana. Obrigado igualmente, para você também, Cláudio. Obrigado para todo mundo aí. Tchau, tchau.